Primeiro-Ministro dedica a manhã deste sábado ao Distrito de Bragança. Já a seguir, vice-versa. Vice-versa com Rita Rato do PCP e Miguel Pinteluz do PST. Boa noite aos dois. Rita Rato, começava por si. Já conhece a proposta do Orçamento do Estado apresentada pelo Governo, foi entregue esta manhã no Parlamento. Que dado é que destacaria da proposta das contas públicas para este ano? Boa noite a todos. Desde logo o orçamento foi entregue e aquilo que também é revelado é de que o Governo insiste no mesmo caminho de agravamento dos cortes nas prestações sociais e naquilo que são os direitos dos trabalhadores, designadamente da administração pública, reconhecendo que, de facto, o desemprego supera aquela que é hoje a realidade e os dados que foram confirmados em abril, de 17,8%, e coloca inclusivamente a perspectiva de poder chegar no final do ano a 18,2%. Este Governo insiste no despedimento e na promoção de um despedimento coletivo na administração pública por via do aumento do horário de trabalho, que só, por exemplo, por via das últimas alterações no plano de educação, significou só em professores menos 15 mil professores no ano letivo presente. E, portanto, este Governo, quando o país está confrontado com uma taxa de desemprego histórica, continua a insistir que o que é preciso é mais desemprego e de facto, como hoje dizia Bernardino Soares, não há retificação a esta política, nem a este orçamento que dê resposta aos problemas do país. É um orçamento que, na sua raiz, tinha medidas profundamente recessivas e que nunca preveriam o crescimento económico. Não era preciso ser oráculo para perceber que o impacto das medidas de austeridade iria significar uma diminuição brutal do poder de compra dos trabalhadores e isto significaria naturalmente quebra das receitas fiscais, que aliás se confirmou mais uma vez, apesar do enorme aumento de impostos. E, portanto, para nós é muito claro que nem o Orçamento de Estado em vigor, nem a retificação que continua a agravar o veneno, se assim lhe podemos chamar, deste orçamento, vai resolver os problemas do país, muito pelo contrário, vai agravar a recessão económica e o desemprego. Miguel Pinteluz, o Governo prevê uma queda acentuada das receitas fiscais. Isso significa que se atingiu já aquele ponto, chamado ponto de exaustão fiscal, já é contraproducente? Esse ponto, antes de mais, boa noite, esse ponto já foi atingido há algum tempo, o Governo, aliás, já o admitiu e, portanto, eu tenho vindo sucessivamente aqui a dizer isso, é tempo de pensar em crescimento, isso não há dúvida nenhuma. Agora, deixe-me só ressalvar, nós estamos a discutir um orçamento retificativo, não vamos fazer outra vez a discussão do orçamento e, portanto, o orçamento foi aprovado em seu tempo e hoje estamos a discutir um retificativo que surge na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional, objetivamente é isso, e também, Rita, desculpe, deixe-me só dizer, deixe-me desta vez pelo menos haver aqui um diálogo, porque isto não é um monólogo, por alguma razão fomos os dois convidados e, portanto, deixe-me concluir os meus raciocínios. Dizia eu que este orçamento, portanto, tenta colmatar, por um lado, o chumbo do Tribunal Constitucional, mas por outro, há aqui outra vertente, que é a mudança das condições macroeconómicas, tem que se admitir, e o falhanço de algumas das previsões do Governo. Hoje em dia vivemos um clima de insegurança contabilística. Isto não é bom para a sociedade portuguesa, não é bom para a Europa, não é bom para o mundo em última instância. E, portanto, mas agora deixe-me ressalvar estas duas notas que eu retiro deste orçamento retificativo. Uma, a sinalização clara por parte do Governo que não quer reduzir o rendimento disponível das famílias e, portanto, não afetou o rendimento disponível das famílias. Segundo, não quis cortar nas funções sociais do Estado. Isso é completamente claro com o aumento com a despesa com a segurança social, nomeadamente não quis cortar na ADSE e, portanto, quis manter as funções da ADSE e restituir o subsídio aos pensionistas e aos funcionários públicos e, portanto, dessa forma apresentar este orçamento retificativo, tendo estas notas e esta sinalização clara de não redução, como disse e bem, chegou-se a uma exaustão em termos de rendimento disponível das famílias e não se pode reduzir mais o rendimento disponível das famílias sob pena de entrarmos, de facto, numa espiral recessiva e dela não conseguirmos sair. Rita, ia rebater o argumento do Miguel Pinteluz? Sim, eu ia apenas... O Miguel ficou nervoso, mas de facto a vida do país obriga o Governo a estar nervoso. Mas porque o Governo tem criado a ideia de que este orçamento retificativo é uma resposta ao chumbo do Tribunal Constitucional. E esta narrativa, diremos assim, é um embuste, porque de facto as previsões do Governo face à recessão económica e face ao desemprego
que têm vindo a ser assinaladas são, por demais, desfasadas daquilo que é a realidade económica e social do país. E mesmo que não tivesse existido chumbo do Tribunal Constitucional, o Governo teria sido obrigado a apresentar um orçamento ratificativo. Desde logo dizer que, por exemplo, relativamente à recessão económica, o Governo previa no Orçamento de Estado a recessão económica de 1%. Em fevereiro, reviu este número para 2,3%. E agora o que os dados da OCDE vêm dizer é que a recessão económica se situa nos 3,9%. E por isso, independentemente deste Governo querer culpabilizar o Tribunal Constitucional e aquela que foi uma decisão justa relativamente à devolução do subsídio de férias, o que significa, de facto, é um resultado visível do falhanço deste Governo e das medidas que propunha quando, da sua aprovação do Orçamento de Estado, era muito claro que não era possível outro caminho com a natureza destas medidas, que senão o agravamento da recessão e do desemprego. E com o agravar das previsões, Miguel, podemos estar aqui na iminência de um segundo retificativo. O Primeiro-Ministro dizia que admitia riscos. Estava a ser pragmático, realista, ou estava a deixar aqui a porta aberta à possibilidade do país poder ter um segundo retificativo ainda este ano? Eu acho que as três coisas. Pragmático, realista e deixa a porta aberta. Portanto, um governante hoje em dia, neste clima de insegurança contabilística e de imprevisibilidade, a uma semana, a um mês, não somos capazes de fazer previsões, mas pelos vistos a esquerda unida e patriótica consegue fazer essas previsões e, portanto, essa arrogância técnica que eu não consigo ter, admito que não consigo ter, e admito que hoje esta insegurança contabilística é generalizada. E, portanto, um governante que não é capaz de dizer claramente aos portugueses que este retificativo pode ser um primeiro de outro retificativo, é não falar claro aos portugueses. E acho que, acima de tudo, nós precisamos de verdade. E verdade nos números. Estava a falar a Rita há pouco em termos de desemprego. Hoje falamos verdade em termos de desemprego. Hoje não há programas de cosmética com centenas de milhares de estágios profissionalizantes que, de alguma forma, isso sim é um embuste, é uma narrativa para encobrir o verdadeiro desemprego. Hoje não há, é claro, é cru, é difícil, mas nós temos que enfrentar a crise de frente. E é isso que nós temos vindo a fazer. Eu não sou um dogmático, nem manicaísta tampouco, não acho que há aqui os bons ou uma má visão, uma boa visão das coisas. Acho que temos que ser humildes também na análise, e fiz aqui também alguma crítica que tem que ser feita, mas temos que, acima de tudo, ser patriotas também nisso e perceber que o país como um todo tem que sair desta crise. Rita, ia dizer que a arrogância técnica, nós sabemos quem é que os portugueses consideram o arrogante técnico maior do país. Vou-me escusar eu de fazer essa referência, porque de facto é aquele que diz que não foi eleito e, portanto, por falar em arrogância, eu creio que ficamos por aqui. Dizer apenas o seguinte: este orçamento podia ser um sinal para que o Governo percebesse de uma vez por todas, porque nós sabemos que de facto trata-se de opções políticas e este Governo sábio, que insistir em medidas de corte nos salários, de corte nas pensões, de despedimentos na administração pública não vão gerar nenhum crescimento económico nem a criação de emprego. Aliás, nem há incentivos fiscais que valham a um governo que tem como objetivo despedir na administração pública 30 mil funcionários e todos os contratados que tem. E, portanto, num contexto macroeconómico deste tipo, não se trata aqui de manicaísmo, trata-se de uma visão concreta e de uma análise concreta sobre a realidade. Este governo está confrontado e é responsável e tem um ónus da responsabilidade de ter a maior taxa de desemprego desde o 25 de Abril no país. E qual é a primeira medida que este Governo apresenta para combater o desemprego? Despedir funcionários públicos. Aumentar o horário de trabalho na administração pública para despedir mais funcionários. Ora, isto não significa que quer resolver o problema do desemprego. Aliás, a promoção do desemprego é uma política de Estado deste Governo. Este Governo não tem feito outra coisa que não promover o desemprego e criar condições para que o desemprego seja, de facto, um instrumento para baixamento de salários. É óbvio que o Governo não fica surpreendido quando os números do desemprego são revelados. Porque o que este Governo sabe é que um trabalhador desempregado e com contas para pagar ao fim do mês aceita qualquer trabalho em quaisquer condições. E por isso é que é mais fácil despedir desde que este Governo tomou posse, por isso é que é mais fácil e é mais barato despedir e por isso é que desde a aplicação das medidas do Pacto da Troika foram 460 mil postos de trabalho que foram destruídos. Não estamos a falar de pouca coisa e com responsabilidade direta do Governo foram milhares no âmbito da administração pública. Então,
Então deixe-me dizer, Rita, cortar salários, eu tomei aqui nota disso, cortar salários, cortar pensões e despedimentos. Destes três, este orçamento retificativo é sinalizador, posso concluir, é sinalizador de que não queremos cortar salários, não queremos cortar pensões e, de facto, despedimentos. Despedimentos, nós sabemos que não temos um Estado enxuto, que temos um Estado macrocéfalo, demasiado grande. Isso todos os estudos apontam nesse sentido. Agora, aquilo que aponta, eu percebo, é uma divergência clara, é objetiva, estamos muito longe, estamos nos antípodas de uma visão de criação e geração de emprego por decreto. Não é essa a função do Estado. O Estado deve garantir as funções básicas, deve garantir e cumprir com a sua função social, mas não deve ser quem decreta emprego por legislando ou por obrigação. E, portanto, o Estado tem que garantir o crescimento económico. Nós só vamos combater o desemprego com o crescimento económico. E não é um crescimento económico ténue, de 0,5% ou de 1%, nós sabemos... E este orçamento responde a esse desafio ou não? Claro que responde. Este orçamento é um orçamento, mais uma vez, parece que nós não podemos esquecer nem escamotear onde estamos. Estamos numa crise profunda. Nós não vamos crescer daqui a 6 meses. Nós, no próximo ano, possivelmente, sim, possamos começar a crescer. Não ao ritmo necessário para combater o desemprego. Nós precisamos de crescer acima de 0,5%. É o mínimo que todos os economistas apontam para haver crescimento no emprego e combater dessa forma o desemprego. É claro que é esse o caminho que tem que ser feito. E o Governo já o sinalizou na questão da Caixa Geral de Depósitos, tornar a Caixa Geral de Depósitos mais aberta à capacidade de investimento privada, de apoio às PMEs, de apoio às empresas. Essa função da Caixa Geral de Depósitos não pode fugir dela, e o Sr. Primeiro-Ministro já o afirmou na última semana, que essa vai ser a função da Caixa Geral de Depósitos, apontando já para o crescimento. E o próprio Ministro das Finanças, que tem sido alguém muito conservador, diria, muito hermético na sua visão do país, ele próprio já mudou um bocadinho essa narrativa e já fala de crescimento. Há aqui um dado que eu gostava de vos ouvir. Este orçamento retificativo prevê menos 324 milhões de euros para as ações de formação. Sabendo nós que o Governo pretende colocar muitos funcionários públicos no antigo quadro de mobilidade, agora chamado requalificação, esta redução de 324 milhões de euros para ações de formação é compatível com esse desígnio? Não, não é. E dizer que, de facto, o Miguel usa aqui uma máxima que é do Governo e que é muito querida da direita, que é não se criam empregos por decreto. Mas o que este Governo faz é despedimentos por portaria. Porque o que este Governo se prepara por fazer é um despedimento de milhares de trabalhadores na administração pública por portaria, que é para nem sequer a Assembleia da República poder intervir relativamente a isso. E relativamente à questão que coloca é uma desmistificação... Mas aí está a cumprir a lei de 2009. Não, aqui a questão concreta que aqui se coloca, e nós nunca deixamos de dizer que relativamente à administração pública, o ataque que começou designadamente à degradação dos serviços públicos e aos despedimentos vem de um governo do Partido Socialista. A alteração ao Código Laboral dos Trabalhadores da Administração Pública teve início com o governo do Partido Socialista. O Pacto da Troika, subscrito naturalmente por PS, PSD e CDS, insiste neste caminho e acelera o caminho. Agora, o que nós entendemos é que relativamente à questão que coloca da requalificação profissional, é hoje muito claro que o PCP há muito diz que a mobilidade não é outra coisa que não uma antecâmara do despedimento. E o corte relativamente de 320 milhões torna isto muito claro. Não há, e era também importante perceber da parte do Governo que se têm tanta vontade de dizer a verdade aos trabalhadores da administração pública, digam de uma vez por todas que rescisões amigáveis são despedimentos e que requalificação profissional é uma antecâmara para o desemprego. Porque se tem que haver coragem para tomar estas medidas, tem que haver coragem para enfrentar as consequências destas medidas. E eu creio que também aquilo que foi hoje durante a tarde anunciado por parte da CGTP e da UGT, creio que também se pronunciou relativamente a esta matéria, é uma resposta muito importante, porque de facto não se trata Greve geral na administração pública no final de junho. E com perspectiva também de poder ser alargado ao setor privado. Porque a questão aqui não é apenas dizer não, é dizer não, mas afirmar a necessidade de um caminho completamente contrário àquilo que se está a fazer e que é incompatível com o Pacto da Troika. Porque o desenvolvimento económico, o regime democrático, o próprio regime democrático, é incompatível com o Pacto da Troika. E por isso é que é muito importante que se dê um sinal
muito claro ao Governo, que está a mais. Aliás, este Governo diz que o espaço público não está em consonância com o que as pessoas têm dito. O Sr. Primeiro-Ministro deve estar muito distraído, nem no sábado passado deve ter andado pelos lados de Belém, porque senão teria percebido de facto o que é que os trabalhadores pensam e o que é que as populações pensam relativamente a este Governo. É que já está há muito tempo sem condições para governar, porque está a ir contra aquilo que disse em eleições e, portanto, não tem legitimidade política e, para além disso, as medidas que tomam contrariam aquilo que são princípios constitucionais e aquilo que são os valores de Abril consagrados na Constituição. E, portanto, o problema do país não é a Constituição, muito menos o princípio de que o poder político não se deve subordinar ao poder económico, porque isso sim, sucessivos governos têm vindo a incumprir, e é a necessidade cada vez mais clara se assemelha relativamente à necessidade de romper com o pacto, de renegociar a dívida e de cumprir a Constituição. Miguel, quer responder a esta pergunta? Como é que se explica esta redução de 324 milhões para as ações de formação? Posso responder a essa pergunta, mas entretanto a Rita já falou de Constituição, já falou... Mas responda à pergunta e depois responda à Rita Rato. Não, quer dizer, estamos a falar, de facto, não estamos a falar da antecâmara, estamos a falar, de facto, de uma redução das despesas do Estado. E a formação é uma delas, não. Quer dizer, não é prioritário neste momento fazer formação. Quer dizer, o Estado tem que, de facto, tornar-se mais enxuto e mais eficiente, mais eficaz na persecução dos seus objetivos primeiros. Portanto, podemos concluir, também não há uma grande aposta no antigo quadro de mobilidade, chamado agora de requalificação, é isso? Também há. Não há depois um investimento na formação como havia até aqui, ou se calhar vai-se racionalizar de outra forma, vai-se encontrar novas formas de fazer essa formação. Agora deixe-me dizer uma coisa. A intervenção da Rita deixa claro que é impossível a unidade da esquerda. Aquilo que assistimos ontem, de facto, é uma equação sem solução. Está a falar da conferência promovida por Mário Soares. Logicamente, e portanto, é impossível esse enquadramento, porque a Rita diz, a primeira afirmação é, este memorando não serve. Depois a esquerda... Nem este nem outro. Nem este nem outro, não serve nenhum. Portanto, o Partido Socialista, eu não sei como é que o Partido Socialista pode estar nessa unidade de esquerda. Depois, pede a renegociação da dívida e, portanto, esquecer os nossos credores. E, portanto, eu não sei como é que o Partido Socialista pode estar nessa unidade de esquerda. Depois pede nacionalizações ao invés de privatizações. Eu não sei como é que o Partido Socialista pode estar nessa unidade de esquerda. Aliás, percebe-se que o Partido Socialista ontem não esteve presente, o PCP teve de forma mitigada e não clara. O Bloco de Esquerda, de facto, afirmou a sua... A liderança do PS fez-se representar. Fez-se representar e, portanto, por isso é que eu digo de forma mitigada. E portanto, tanto o PS como o PCP. O Bloco de Esquerda não, de facto, fez-se notar a presença em bloco, passa a tunagem do próprio Bloco de Esquerda. E, portanto... Como é que viu as críticas de Mário Soares, enfim, reproduzidas hoje na imprensa, por toda a imprensa, avisos ao Presidente da República e críticas muito contundentes ao Governo, ao dizer, uma vez mais, que o Governo não tem legitimidade e, concretamente, ao PSD, dizendo que este Governo só tem o apoio de 1/3 do partido. É verdade ou não? Não, o Dr. Mário Soares tentou, primeiro deixe-me dizer que as imagens que vi, eu não tive a oportunidade de estar naturalmente na ala magna, mas as imagens que vi, não vi a unidade da esquerda e, portanto, vejo ali uma parte do Partido Socialista, não vejo a geração atual do Partido Socialista ali representada. Depois deixe-me dizer que o Dr. Mário Soares parece que está a fazer aqui um ajuste de contas com o professor Cavaco, porque de facto ainda não conseguiu digerir bem a derrota nas presidenciais e, portanto, está aqui a fazer quase um ajuste de contas. É uma questão pessoal, é isso? Parece quase revanche. E depois dizer, em terceira análise, tentou mobilizar uma hipotética oposição dentro do Partido Social Democrata e não conseguiu. E, portanto, o Dr. Soares já não mobiliza como mobilizava o Partido Socialista, tenta mobilizar dentro do Partido Social Democrata, também não conseguiu, conseguiu arregimentar um novo camarada para a sua caminhada, mas pouco mais dentro do Partido Social Democrata conseguiu fazer. E, portanto, eu acho que foi uma iniciativa com pouco sucesso. Mas tem ou não tem razão Mário Soares quando diz que a maioria, a esmagadora maioria do partido, do PSD, não se revê no atual governo? Não tem objetivamente nenhuma razão. Quer dizer, parece-me claro isso. Quer dizer, aquilo que se entende por partido ativo, as suas secções, as suas distritais, a sua Comissão Política Nacional, o seu Conselho Nacional, os órgãos dirigentes do Partido Social Democrata estão unanimemente apoiantes do atual governo. Numa perspectiva não de fidelidade canina, mas numa perspectiva crítica, numa perspectiva de tentar apontar caminhos, tentar ser também uma consciência crítica do próprio governo, com independência.
Rita Rato, Miguel Pinto Luz apontou aqui algumas fragilidades em relação à possível união das esquerdas. É compatível a visão do mundo e do país que o PCP tem com a visão, por exemplo, do PS? Eu creio que a questão que aqui se coloca, e o PCP ontem participou nesta iniciativa por entender que constituía um espaço de dizer não à austeridade e a apontar caminhos inclusivamente diversos, que o PCP reconhece que muitas das medidas que tem, e diria até as medidas pilares relativamente aos problemas do país, o Partido Socialista não tem acompanhado, designadamente naquilo que diz respeito ao memorando de entendimento, porque para o PCP é muito claro que o problema não é a arquitetura nem o desenho, é a natureza das medidas que tem o pacto de agressão e o que isto significa do ponto de vista da destruição das funções sociais do Estado, contrariando a Constituição. Para o PCP, e aquilo que temos vindo a dizer, é que é muito claro e não há alternativa a este caminho de destruição e de retrocesso social que não passe pela renegociação da dívida, pela rejeição do pacto e pelo cumprimento dos valores de Abril e da Constituição. E relativamente à renegociação da dívida, deixe-me só dizer-lhe, Miguel, que o Governo e o PSD e o CDS bem podem insistir nessa fantasia de não querer pagar e não querer pagar e desta forma mistificada, justificar esta posição. Mas o Miguel acha que é justo que um país como a Alemanha, que no pós-Segunda Guerra Mundial pagou a sua dívida, indexando o pagamento da dívida ao crescimento das exportações, e que isso permitiu à Alemanha reforçar-se e ser hoje a potência económica que é, esse país que beneficiou da solidariedade dos outros países, hoje impedir, designadamente a Portugal e aos outros países do sul da Europa que o façam. E que eu não acho isso nada justo. Porque não é possível que o diretório europeu, neste caso, um diretório com uma força de facto clara da parte da Alemanha, tenha a arrogância, porque já que queremos falar em arrogância, falaremos de facto do Governo e da União Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, impedir o desenvolvimento económico e social de um país naquilo que foram condições que permitiram a constituição de uma forte economia. É que, de facto, é injustificável, é inaceitável que um país que teve o pagamento da sua dívida indexado ao crescimento das exportações e que isso permitiu, de facto, crescimento económico e criação de emprego, hoje coloque essa impossibilidade ao nosso país, porque isso significa, desde logo, uma desmistificação do que é, de facto, a integração capitalista na União Europeia, que a Europa não é hoje um projeto de solidariedade e de paz e caminhamos, de facto, no sentido do aprofundamento do federalismo, do projeto neoliberal da União Europeia e que solidariedade não mora na Europa. Resposta em 1 minuto e meio, Miguel Pinto Luz. Não, em 1 minuto e meio dizer que a Rita naturalmente não tem a oportunidade de ver as minhas intervenções aqui, possivelmente também não vejo as suas, mas eu tenho tido um discurso crítico em relação ao papel da Alemanha. A Alemanha tem que ter um papel diferente e tem tido também aqui um discurso crítico em relação à construção europeia. É de facto um debate que tem que começar a ser feito no país. Num momento de crise é difícil ter estes debates, mas é agora que nós temos que discutir, porque de facto eu tenho sucessivamente dito que não admito as ingerências do Sr. Schäuble na política interna portuguesa, não admito que cada vez que acontece algo em Portugal, que o Sr. Schäuble tenha necessidade de dar uma entrevista ou de manifestar a sua concordância ou discordância em relação a Portugal, e, portanto, não admito isso, e, portanto, aí não é só uma esquerda patriótica, há aqui um patriota que também tem essa visão. E continua a rever-se num governo antipatriota. Não é um governo antipatriota, é um governo que tem batido o pé, que sempre que tem batido o pé. Tem feito e tem obtido ganhos de causa, fazendo renegociações o governo nunca com a Troika. Da dívida. Desculpe, não é da dívida. Os seus montantes, da dívida estamos a falar de outra questão e aí temos que cumprir, nós nas nossas casas, quando temos dívidas, também nós somos cumpridores. As famílias não se podem equiparar a um Estado. Um Estado tem condições de aquisição de receita, uma família não tem para além do seu trabalho. Um Estado tem que ser uma pessoa de bem e, portanto, deve cumprir em primeira instância com as suas obrigações e é isso que nós defendemos. Muito bem, Miguel Pinto Luz, Rita Rato, muito obrigado pela vossa presença neste grande jornal.